as investigações da Polícia Federal contra o Grupo João Santos, suspeito de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Segundo a Receita Federal, já foram contabilizados aproximadamente 9 bilhões de reais em débitos tributários. 9 bilhões! Segundo o Procurador Regional da Fazenda, Alexandre de Andrade Freire, a dívida foi gerada com a intenção de lesar os credores. Ou seja, o procurador está falando, tem crime aqui, não é só não ter como pagar, não. Tem crime. O valor devido poderia estar sendo usado no combate à pandemia, principalmente para comprar vacinas nesse momento. Em termos de créditos tributários, são 8,6 bilhões, isso em 2018, quando a gente levantou. Esse valor já foi atualizado, já deve estar aproximadamente seus 9 bilhões. De crédito de FGTS é bem menos, o valor é bem menor. Em 2018 eram 55 milhões. Foi uma dívida gerada com intenção exatamente de lesar os credores. A partir disso, eles transformaram toda essa dívida em créditos para si, né, através de bens móveis e imóveis, colocando nome de terceiros, nome de familiares e de empresas patrimoniais. É um crédito que, de fato, faz muita falta, seja para os trabalhadores ou também para esse momento que a gente está vivendo, principalmente, né? São créditos públicos, são créditos que podem ser utilizados com a saúde e com a educação. Em termos de vacinação, imagine aqui 9 bilhões de reais, dava para praticamente a gente vacinar metade da nossa população. Quantas pessoas estão envolvidas, investigadas nesse caso? De fato, são os principais diretores, ex-empregados, familiares e diversos CNPJs, né? 600 CNPJs, entre matrizes e filiais. A bronca é isso aí. Né? Você sabe, cada CNPJ é uma empresa. Né? Eles pulverizaram o dinheiro do grupo e aí a Receita agora está atrás. Como eu disse para vocês, o que a Receita está dizendo é como tem a questão da herança, da transferência, uma briga na família, aí eles começaram a usar a empresa para jogar o dinheiro. E o grupo indo para o beleléu. É o que a Receita está falando aqui, estratificando para você compreender. Na operação foram apreendidos documentos, computadores, joias, obras de arte, dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro. Chama atenção dinheiro vivo apreendido, porque em diversos locais, dinheiro vivo apreendido. Muito dinheiro vivo. E não apenas moeda em real, moeda brasileira. Também moeda estrangeira. Em uma das apreensões me chamou a atenção envelopes com muito dólar. Os envelopes, dólar, cada maço de dólar em um envelope diferente. Estranho até. Tá? Também apreenderam embarcações, carros de luxo. A Receita Federal, a Polícia Federal, os órgãos públicos estão informando que mais de 100 empresários, é o que está dizendo a Receita, mais de 100 empresários estão envolvidos no esquema criminoso que está sendo investigado pela Polícia Federal desde 2018, quando o Ministério Público recebeu a denúncia dos funcionários das empresas investigadas. Segundo a procuradora do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, Débora Tito, as dívidas trabalhistas estão na casa dos milhões. 55 milhões é quando teve o ganho de causa no primeiro grau, que foi lá em 2019 e a empresa não pagou. Então, com isso, as dívidas vão se acumulando, que, ao meu ver, e ao que a Polícia Federal constatou, nesse período as empresas foram dilapidando o patrimônio. Então, essa dívida cresceu. Então, em Pernambuco, hoje ela é 70 milhões. Mas não é só por Pernambuco. Envolve São Paulo, envolve Pará, envolve outros estados e envolve outras empresas. Aqui em Pernambuco, a gente acionou, o Ministério Público do Trabalho acionou na ação civil pública 13 empresas. Mas a Polícia Federal, à medida que foi investigando, achou mais de 40 empresas interligadas, porque eles iam tirando de uma e colocando na outra, para a gente não achar os recursos dos CNPJs. O último levantamento que a gente fez em 2018 eram cerca de 7 mil trabalhadores no grupo todo. Aqui no escritório Recife eu sei que tem mais de 500. O que é que acontece? Existem pessoas que já saíram da empresa e que estão com plano de demissão voluntária em atraso, existem trabalhadores de altos cargos de salário que também estão em atraso e existem trabalhadores que ainda estão, mas com salários diminuídos. A gente tem aqui um luz no fim do turno para pagar esses trabalhadores, mas a gente ainda vai liquidar tudo isso que está sendo encontrado e fazer esses pagamentos através da Justiça do Trabalho.
quando a gente colocou, eu vi até nas minhas redes sociais, gente falando assim, eu, sinceramente, só o cimento na sal, né? Eu não acredito um negócio desse dá prejuízo. Não tem como. Aí é o que o procurador, o doutor Alexandre, lá disse, falou, olha, tem mais de 100 empresários que são CNPJ e tem por trás é o cara que é dono de empresa, empresário. Mais de 100 empresários. Tá? E não tem como não ser um ato criminoso pela quantidade de recurso que a empresa tem, os desvios e a ausência de pagamento da responsabilidade fiscal e trabalhista. Não tem como, é o que disse o procurador aqui. A gente fica pasmo com uma situação dessa. Né? Porque essa empresa, inclusive, chega a ser um patrimônio do Estado. Né? Porque as empresas também fazem parte da história. Né? Difícil. Eu vou dar outros detalhes, inclusive, porque não está só. Eu falei no Cimento Nassau, porque tem um grupo lá, né, que era conhecido, inclusive, um grupo Nassau, que na realidade é o patriarca, uma pessoa que começou muito de baixo, do zero, e fez essa fortuna toda, o seu João Santos. Segundo a Polícia Federal, os alvos tinham um esquema financeiro também fora do Brasil, para desviar o patrimônio das empresas do grupo, a fim de não pagar tributos nem salários e direitos trabalhistas. Veja o que diz o Procurador-Geral da Gestão da Dívida Ativa da União e FGTS, Cristiano Moraes. Essa atividade empresarial foi sendo desenvolvida ao longo do tempo dessa forma, né, em que esse arranjo foi criado, foi estruturado, com esse objetivo deliberado de frustrar o pagamento dos tributos, né, enquanto isso, dinheiro remetido para o exterior, né, obras de arte luxuosas, né, carros, imóveis, né, esse dinheiro terminava vertendo para esse lado. A gente não está diante de uma empresa que, por conta de situações da competição, do mercado, ficou em dificuldade e acumulou dívida. Não é isso. Para essa empresa, e isso é bom ficar muito claro, esse tipo de empresa que está em dificuldade pode procurar os órgãos, porque os órgãos têm uma solução para dar. Agora, aqui, hoje, estamos falando de um caso de um devedor quanto mais. Esse não tem interesse em pagar, pelo contrário, ele dolosamente deixa os tributos sem quitação alguma e trabalha ao arrepio da legislação. Ou seja, a gente está notando aí que é uma situação que a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público do Trabalho estão dizendo que deliberadamente resolveram não pagar para botar o dinheiro no bolso. Nós estamos aguardando a resposta ainda do Grupo João Santos. O advogado diz que está se inteirando, porque a denúncia deve ser enorme, né? Está se inteirando e a gente fica no aguardo da resposta. Inclusive, estamos aqui nos colocando à disposição para ouvir. Temos interesse diante das acusações tão graves e tanta gente, principalmente o pequenininho, conforme disse o Ministério Público do Trabalho, prejudicado. Porque o trabalhador, o governo segura 8 bilhões, o trabalhador 56 milhões é o salário dele, que não é pago. O trabalhador não aguenta uma parada dessa, não. Falta comida dentro de casa, não é brincadeira, não.